O Brasil cedia uma Copa do Mundo pela segunda vez. A expectativa era superar a decepção sofrida com o Maracanaço, mas a realidade veio com a desclassificação da seleção brasileira após sofrer uma humilhante goleada de 7-1 aplicada pelos alemães. Confira no 14º episódio da série História das Copas, tudo o que ocorreu no Mundial de 2014. Pode marcar, procurou, atirou e gol! Depois de 64 anos, o Brasil voltou a sediar uma Copa do Mundo. A expectativa de um bom resultado na competição dominava a maior parte dos brasileiros. Afinal, a seleção canarinho havia conquistado a Copa das Confederações no ano anterior. A abertura do Mundial no Brasil foi o evento de maior audiência na história. Segundo dados divulgados pela FIFA, mais de 3 bilhões de espectadores do mundo inteiro acompanharam a cerimônia. Novamente, todos os campeões mundiais conseguiram se classificar para a disputa do torneio. Luiz Felipe Scolari, último treinador campeão com a seleção brasileira, voltou ao comando técnico da equipe com a missão de conquistar o Hexa em casa diante de seus torcedores. Apesar de toda a expectativa, já na fase de grupos, a seleção brasileira apresentou inconsistência e conseguiu a classificação para a próxima fase do torneio apenas na última partida ao vencer Camarões por 4-1. Essa goleada foi suficiente para reacender a esperança de que a Canarinho começasse a exibir espetáculos. Já os holandeses não precisaram esperar, pois logo no primeiro confronto apresentaram um show em campo. A Laranja Mecânica não se intimidou diante da então atual campeã mundial e emplacou uma goleada de 5-2 em cima dos espanhóis. Robin e Van Persie foram os protagonistas da partida. A Holanda venceu todos os jogos da fase de grupos e avançou para a disputa de mata-mata sem grandes dificuldades. Enquanto algumas seleções brilhavam, outras decepcionavam. A Itália foi desclassificada da competição após vencer apenas uma partida. O mesmo aconteceu com a seleção espanhola, então detentora do título. Os ingleses, contudo, se superaram no quesito frustração e deixaram o torneio após terem conquistado apenas um ponto. Por isso, além do Brasil, coube aos já campeões do mundo, Uruguai, França, Argentina e Alemanha, ir em busca de um novo título. Só mais um outro dia na cidade, desespero, a vida ainda é dura. Já nas oitavas, a seleção brasileira novamente dava indícios de que tinha dificuldades para lidar com a pressão. Dominada na maior parte do confronto, sofreu diante do Chile e empatou por 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, no entanto, brilhou a estrela de Júlio César. O goleiro defendeu 2 cobranças, salvou o Brasil de uma eliminação precoce e classificou os anfitriões para as quartas de final. A Argentina também garantiu a classificação com sofrimento. A Suíça suportou a pressão dos irmãos e segurou o empate até a prorrogação. Mas um descuido custou caro aos suíços. Já no final da partida, Messi deu sua arrancada característica e deixou Di Maria livre para marcar, garantindo a vitória dos argentinos por 1-0. Igualmente no sufoco, a Alemanha passou pela Argélia. Os argelinos tiveram ótimas chances, abusaram dos contra-ataques e viram seu goleiro realizar defesas impressionantes. No entanto, foram derrotados pela metódica seleção alemã. O triunfo só veio na prorrogação quando Ozil marcou para os alemães, que venceram o duelo por 2-1. França e Holanda também derrotaram seus adversários e avançaram às quartas de final. Mesmo feito, contudo, não alcançou o Uruguai, que perdeu por 2-0 da Colômbia, que seria a próxima adversária do Brasil. Mais uma vez. Os brasileiros entraram em campo impondo seu ritmo diante da Colômbia. E logo aos 7 minutos, a pressão surtiu efeito. Após Neymar cobrar escanteio, Thiago Silva apareceu livre na área e, de joelho, abriu o placar para o Brasil.
Mesmo com o resultado favorável, a seleção continuou pressionando e no segundo tempo ampliou a vantagem com o gol de Davi Luiz, que cobrou uma falta com perfeição, jogando a bola no ângulo de Ospina. Desesperados, os colombianos foram para cima e diminuíram a diferença com gol de pênalti convertido por James Rodrigues. Próximo do final do confronto, um lance polêmico marcou o jogo. O colombiano Zuniga deu uma joelhada nas costas de Neymar. A falta violenta tirou o craque do Brasil de campo, que não pôde celebrar a classificação da Canarinho, que venceu o jogo por 2-1. Depois de 12 anos, novamente a seleção brasileira disputaria uma semifinal de Copa do Mundo. Assim como o Brasil, a Argentina também conquistou seu lugar na semifinal ao vencer a seleção da Bélgica por 1-0. Mesmo feito foi alcançado pela Holanda, que só nos pênaltis conseguiu superar a Costa Rica, que vinha realizando uma bela campanha, sendo a sensação da Copa até aquele momento. O tão aguardado confronto das quartas, no entanto, decepcionou aqueles que esperavam um jogo aberto com muitos gols. Protagonizado por França e Alemanha, o duelo foi extremamente tático e o brilhantismo ficou por conta do sistema defensivo. A seleção germânica abriu o placar ainda no primeiro tempo, na primeira finalização correta da equipe. Hummels desviou de cabeça após cobrança de falta e marcou o gol que garantiu a vitória dos alemães por 1-0, além da vaga para jogar a semifinal diante dos anfitriões da competição. Assim como o Maracanaço em 1950, a semifinal entre Brasil e Alemanha se tornou inesquecível para os brasileiros. Seria o segundo encontro na história das Copas das duas maiores seleções do mundo. O primeiro havia acontecido em 2002, quando a seleção canarinho venceu a final do torneio por 2-0 e conquistou o título de pentacampeã. O segundo duelo, no entanto, representaria a revanche para os alemães. E que revanche! O Brasil entrou em campo sem seu grande craque. Neymar, que sofreu uma lesão no jogo contra a Colômbia, não jogaria mais nenhuma partida da Copa do Mundo. Apesar de não contar com seu melhor jogador, a seleção canarinho, embalada por sua torcida, começou no ataque e tentou pressionar os adversários. Mas a história do duelo começou a mudar quando, aos 9 minutos, a Alemanha abriu o placar com Thomas Müller. 10 minutos depois, Klose ampliou para os alemães. A partir disso, a tristeza e a decepção imperaram com o início da maior goleada já sofrida pelo Brasil, com mais 3 tentos sendo anotados em apenas 5 minutos. O intervalo representou um alívio, pois ainda havia quem acreditasse que a seleção brasileira pudesse esboçar alguma reação. Mas ao retornar à disputa, coube aos alemães novamente um papel de protagonistas, tendo mais 2 gols marcados por Schürrle. Quando finalmente a vexatória derrota chegava ao fim, aos 45 minutos, Oscar descontou para o Brasil, o que chamou de gol de honra. Fim de jogo, 7-1 para a Alemanha. Com o resultado, o Brasil superou recordes negativos em um Mundial. Foi a pior derrota da história da seleção em Copas e também a pior já sofrida. Foi o maior fracasso de um anfitrião em todos os mundiais já realizados. Fora isso, também superou o recorde não batido por nenhuma outra seleção desde a Copa de 1974, de sofrer 5 gols no primeiro tempo de uma partida de Copa do Mundo. Um dia depois dessa data histórica para o futebol, Holanda e Argentina decidiram nos pênaltis qual seria a seleção adversária dos alemães na final do Mundial. Nas cobranças, os hermanos foram melhores e garantiram a vitória em cima dos holandeses, além da classificação para disputar uma final de Copa do Mundo depois de 24 anos. Restava a Laranja Mecânica se contentar com o terceiro lugar da competição, feito alcançado após derrotar a seleção brasileira por 3-0 e sacramentar de vez a humilhante trajetória do Brasil durante a competição. Argentina e Alemanha novamente se encontraram em uma final de Copa do Mundo.
Era a oportunidade dos argentinos vingarem a perda do título do Mundial de 1990, quando os alemães venceram por 1-0. Dentro de campo, contudo, o que se viu mesmo foi o domínio germânico imperando mais uma vez. Os alemães continuaram com seu toque de bola característico realizado em todos os jogos da competição. Apesar de se deixar envolver pela proposta do adversário, o time de Messi foi perigoso no contra-ataque e perdeu algumas oportunidades de abrir o placar por pecar na finalização. Quando a torcida já se preparava para a cobrança de pênaltis, veio o golpe sofrido pela seleção sul-americana nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação. Ao receber um lançamento de Schuller, Götze dominou a bola no peito e bateu para o gol, que garantiu a vitória e o título de tetracampeã para a Alemanha. Depois de 24 anos, os alemães levantavam a taça de campeões do mundo mais uma vez.